Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso devocional litúrgico. Os textos bíblicos do devocional de hoje estão em Jó, capítulo 19, versículos 21 a 27, Salmo 26 e Lucas 10, versículo 1 a 12. Hoje é dia 3 de outubro, estamos celebrando a memória dos santos André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro, também a memória de Mateus Moreira e seus companheiros mártires. Por favor, faça a leitura dos textos bíblicos antes de prosseguir com a meditação. A liturgia de hoje nos convida a meditar sobre a esperança no meio da provação e sobre a missão que Deus confia a cada um de nós. A vida de Jó, as palavras do Salmo 26 e o envio dos discípulos por Jesus nos ensinam a confiança em Deus, mesmo diante das dificuldades. Celebramos também o martírio dos santos brasileiros André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, Mateus Moreira e seus companheiros, que nos deixaram o exemplo de fidelidade inabalável a Cristo. Imagine uma tempestade intensa, ventos fortes, relâmpagos, escuridão. No meio disso tudo, alguém mantém firme a confiança de que logo o sol voltará a brilhar. Assim era Jó, que em meio à sua dor física e emocional, declarou com toda a confiança: eu sei que o meu Redentor vive. Mesmo na tempestade, ele não perdeu a esperança. Hoje vemos o clamor de um homem que perdeu tudo, mas não a fé. Ele confia que um dia verá Deus com seus próprios olhos. O Salmo 26 reforça essa confiança com as palavras: o Senhor é minha luz e minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, envia os 72 discípulos em missão, alertando-os dos desafios, mas garantindo que a paz de Deus os acompanhará. Esse é o caminho da missão e do testemunho, que também foi trilhado pelos mártires que hoje celebramos. André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, Mateus Moreira e seus companheiros enfrentaram a morte com coragem, confiantes na vida eterna. Assim como Jó e os discípulos enviados por Jesus, eles não temeram o mal, pois sabiam que Deus estava com eles. A vida desses mártires é um exemplo de entrega total e confiança em Deus até o fim. Do devocional de hoje aprendemos 3 lições para as nossas vidas. Primeira lição: ter esperança. Mesmo em meio às tribulações, precisamos confiar que Deus é o nosso Redentor. Segunda lição: ter coragem. Não devemos temer os desafios da vida e da missão, pois Deus está conosco e nos fortalece. Terceira lição: ter fidelidade. O exemplo dos mártires nos ensina a sermos fiéis a Cristo até o fim. Concluindo o devocional de hoje, podemos afirmar que a vida de Jó, os discípulos de Jesus e os mártires celebrados hoje nos lembram que, apesar das dificuldades, nossa esperança deve estar sempre em Deus. Ele é nossa luz, salvação e força, e nos chama a uma fidelidade corajosa. Oremos. Pai amado, em meio às tribulações da vida, fortalece a nossa fé e esperança. Assim como Jó, que possamos declarar que o nosso Redentor vive. Dá-nos coragem para enfrentar as adversidades e fidelidade para seguir a missão que o Senhor nos confiou. Que o exemplo dos mártires nos inspire a ser confiantes em Ti. Pedimos isso, Pai Santo, em nome de Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, guarde este versículo do livro de Jó em seu coração e pense sobre ele durante o seu dia. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19, 25. Se você chegou até ao final deste vídeo, escreva nos comentários: eu sei que o meu Redentor vive. Deus abençoe você e sua família poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até a próxima.